6 é a oração que Jesus ensinou. Todo mundo conhece essa oração. Continua engraçado, né? Desculpa aí, gente. É só porque senão eu não vou conseguir. Aleluia! Cabo! Amém. Isso acontece nos melhores lugares. Todo mundo conhece essa oração. O mundo inteiro ora essa oração. Na Itália, em vários lugares. A Igreja Católica levou essa oração como algo muito grande para todos os lugares. E eu queria começar lendo 2 versículos somente dessa oração com você essa noite, porque eu quero compartilhar com você algo que Deus compartilhou no meu coração. Ela, na verdade, é uma pregação de 4 horas, o Pai Nosso inteiro, mas a gente vai pegar esse pedacinho hoje e vai meditar nele para a gente poder guardar no coração. Amém? Vamos ler comigo então? Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 15. Amém? A minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente, mas vocês vão conseguir acompanhar. Vamos lá? Quando orardes, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, de forma que querem ser vistos pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Verso 7. Quando orares, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos, pois eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, vós orareis assim, isso Jesus ensinando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos para que o teu Espírito Santo, Senhor, nesses minutos que nós temos aqui para compartilhar, possa plantar uma semente linda em cada coração aqui essa noite. Em nome de Jesus nós oramos agradecendo. Amém e amém. Essa oração linda, eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era criança, né? Minha mãe, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, minha mãe era católica, a gente sempre ia para a igreja, e quando a gente, desde pequenininho, né, minha mãe ensinava: olha, tem que orar a oração do Pai Nosso, e a gente aprendia aquela oração. O que aquela oração, essa oração linda, representava para a gente naquela época? Né? E representa, às vezes, para muitas pessoas hoje em dia. Simplesmente palavras que são soltas pelo vento. O interessante do livro de Mateus é que um pouquinho antes no capítulo, Jesus vem falando assim: quando orares ao vosso Pai, não faça como os pagãos, que ficam repetindo: Jesus me ajuda, Deus 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 me ajuda, repetindo a oração, pensando que porque eles estão repetindo tanto, eles serão ouvidos. Então Jesus falou para não repetir. E aí ele ensina a gente a como orar. Qual foi a intenção que Jesus teve naquele momento, quando ele falou: quando orares ao vosso Pai, orarás assim. Aí a gente talvez pensa, né? Mas Jesus então estava ensinando uma oração para a gente orar e ficar repetindo essa oração. E quando nós prestamos atenção nessa oração e oramos simplesmente da boca para fora, como eu fiz várias vezes quando era criança, né? Às vezes a gente ia na igreja católica, eu não sei se alguém aqui já foi católico, católico apostólico romano. A gente tinha o costume, né, de participar da igreja. Muitas vezes a gente chegava lá, a gente tinha que confessar os nossos pecados para o padre. A gente pequenininho aí, né? A mãe Emília está se familiarizando com isso aí. E a gente chegava e a gente confessava os nossos pecados para o padre. O padre falava assim: olha, você vai rezar 10 Pais Nossos e 10 Ave Marias para você poder ser perdoado pelos seus pecados. Aí a gente ia lá e falava: tá bom, né? Vamos lá, e Pai Nosso que está no céu, santificado. E às vezes antes de dormir a gente orava essa oração repetindo e muitas vezes nem prestando atenção naquilo que a gente estava fazendo, não é verdade? Mas existe algo lindo e profundo nesta oração, e foi por isso que Jesus falou que quando a gente orasse a gente devia fazer isso. O que, Jesus? Repetir? Não. Prestar atenção e meditar em cada verso desta oração. Porque ela é literalmente
amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus então inicia falando, olha, quando vocês orarem, aquele momento quando vocês vão para o quarto, para vocês terem aquele tempo com Deus, a primeira coisa que nós precisamos pensar é em Deus. E ele começa dizendo que Pai nosso que estás nos céus. Esse primeiro versículo nos leva a refletir o que, igreja? A altura de Deus, o céu onde Deus está, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Nós estamos aqui na terra, Deus está no céu conectado conosco pelo seu Espírito Santo. Mas Ele está nos céus, lugar onde Deus consegue ver tudo, não existe nada que passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E eu queria ler com você um pedacinho do texto de Isaías, capítulo 55, a gente vai ler o verso 8. Isaías 55, verso 8, é a representação um pouquinho da pessoa de Deus, do poder de Deus e da grandeza de Deus em relação à nossa pequeneza. Diz assim: porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, assim diz o Senhor, nem os vossos caminhos os meus caminhos, porque assim como mais altos são os céus da terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Jesus diz: quando orares ao Pai, orareis assim. Reconhece, primeira coisa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. O meu Deus é grande, o nosso Deus é grande, o seu trono está no céu, nós estamos aqui na terra. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Os caminhos que Deus escolhe para cuidar, para tratar, para fazer e acontecer, não são os nossos caminhos. E Jesus continua: santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo, separado. Jesus está dizendo: Deus é diferente de tudo aquilo que a gente já pode ter encontrado na terra em relação a deuses. Ele é santo. Ele é real. Ele não é uma imagem de escultura. Ele não é uma pintura. Ele não é simplesmente uma energia. Deus é Deus. Real e verdadeiro. Quando a gente era pequeno na escola, eles ensinaram pra gente o que era abstrato e o que era concreto. E para dar um exemplo daquilo que era abstrato, os professores falavam assim: Deus é abstrato. Por quê? Porque a gente não pode ver. Concreto, cadeira, mesa, sapato, tudo. Mas Deus a gente não vê, Deus é abstrato. Deus não é abstrato, Deus é real. E o poder dele se concretiza nas nossas vidas e através das nossas vidas todos os dias. Jesus então quis que a gente pensasse em cada verso do Pai Nosso e refletisse, em primeiro lugar, na grandeza de Deus. Aleluia! Quantas vezes nós não nos esquecemos de quem nós somos e de quem Deus é, não é verdade? Muitas vezes, igual o Sátio estava falando aqui, estamos passando por tanta luta, por tanta dificuldade, tanto problema, tanta coisa acontecendo, que a gente não consegue enxergar a saída daquilo. E a gente começa a tentar com as nossas próprias forças humanas descobrir uma saída, a tentar fazer uma conta, descobrir uma solução. E a gente acaba se esquecendo dessa verdade, de que Deus é Deus e Ele é Deus nas nossas vidas. Nós vivemos uma experiência há algum tempo atrás, eu gostaria de compartilhar isso com você essa noite. Nós ficamos aqui na Inglaterra durante um bom tempo, 13 anos, e a convite do pastor Jorge Linhares, a gente retornou para o Brasil. A gente sentiu que era tempo de retornar para o Brasil. Quantos de nós aqui não passamos por isso, né? Aquela dúvida de, meu Deus, será que eu fico nessa terra? Será que eu volto? Para que eu vim para cá? Será que foi só para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para comprar uma casa, um carro no Brasil? Ou então passar férias no Brasil? Né? O pessoal do Brasil querendo vir para cá, aquela loucura, e a gente tendo que tomar decisões.
nós oramos juntamente com meu esposo. Deus nos deu a direção de estar voltando para o Brasil. E lá nós ficamos 2 anos. 2 anos onde nós vimos a provisão de Deus, a mão de Deus, né, perto da família, no sol. A minha filha estava com 2 anos de idade. Nós saímos aqui com uma expectativa muito grande de que ela fosse chegar lá e fosse falar português, né, aprender, desenvolver e tudo. E uma das primeiras frustrações que nós tivemos quando nós chegamos lá no Brasil foi que a Alice estava demorando muito para começar a falar. Nós saímos daqui, ela estava com 1 ano e meio, e eu percebia nela essa dificuldade que ela tinha. Eu falava, nossa, aí você começa a comparar seu filho com os outros, fala assim, nossa, mas aquele menino já está com 1 ano e meio, já está falando mamãe, papai, não sei o que, vem aqui e tal. E a Alice, mas a Alice sempre foi muito, né, quietinha, muito mais tranquila. Eu falei, o pessoal falando, tudo tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. Mas coração de mãe é coração de mãe, né? A gente sabe quando tem alguma coisa que parece que está off, não está, tipo assim, no desenvolvimento daquilo que a gente esperava. E era só isso que incomodava muito a gente, a questão do atraso dela na fala. E aí nós chegamos no Brasil, o primeiro ano dela lá no Brasil, ela começou a estudar, foi para a escolinha e tudo. E a gente começou a ver ela começar a aprender algumas palavrinhas em português. Fomos para fonoaudiólogo, eu falei, não, 2 anos e meio, já vamos começar a ver médico, ver fonoaudiólogo, ver por que ela está tendo essa certa dificuldade, né? E aí passou por psicólogo, passou por médico, por um monte de coisas. Falaram, olha, você morava fora, tua filha aprendeu inglês, estava aprendendo inglês lá, você veio pra cá, é a transição, e tal. E eu falei, meu Deus, tá bom, né? Até que ela fez 3 anos e meio e ela foi diagnosticada por uma neuropediatra, né, com autismo leve por causa do atraso dela na fala. Irmãos, pra gente foi assim algo muito difícil. Eu sei que tem crianças, tem pais aqui, mães que têm filhos com necessidades especiais, né? Por que eu estou compartilhando isso aqui com você? Porque o próximo versículo do texto fala, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Nós muitas vezes dentro da igreja aprendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nós não entendemos o que o versículo do livro de Isaías diz. Que os pensamentos de Deus são mais altos e os caminhos dele são mais altos. Deus não comete erros. E às vezes a gente pensa, né? Como no livro de Jó, quando Jó estava passando por um monte de lutas e dificuldades e perdeu filhos e perdeu tudo. Um homem que tinha tudo, que era respeitado na sociedade, de repente com uma mão na frente e a outra atrás, sem nada. E a primeira coisa que as pessoas fizeram com ele, os amigos dele que eram próximos, que se diziam cristãos, que conheciam a Deus, foi apontar o dedo na cara dele e falar assim, foi pecado. Tá vendo? Olha aí, o que você fez de errado, Jó? Porque de Deus só vem coisas boas, não pode vir coisas ruins. E nós como cristãos, a gente acaba contaminado muitas vezes com esse pensamento. Muitas pessoas se decepcionam dentro da igreja por não compreender o que significa a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. E aí quando as coisas não acontecem da forma como a gente pensa que tinha que ser, 2 mais 2 são 4, a gente se decepciona. E as pessoas acabam muitas vezes desistindo da fé, se escandalizando e dizendo, Deus, aonde estava Deus? Quando a minha mãe estava no hospital, aonde estava Deus? Quando o vendaval levou a minha casa, aonde estava Deus? Quando aquele tanto de pessoa morreu, aonde estava Deus? Quando cristãos estão sendo assassinados, mortos, perseguidos, aonde está Deus? E esse primeiro susto que nós levamos lá no Brasil, que foi um baque muito grande para a gente, né? Pensar assim, meu Deus, a primeira coisa que um pai e uma mãe pensa é o que vai ser do meu filho amanhã. Esta é a preocupação do ser humano, seja pai, seja adolescente, seja criança hoje em dia. O que vai acontecer comigo amanhã? O que vai ser de mim? Eu tenho futuro? Eu vou conseguir um emprego? Vou conseguir casar? O que eu vou conseguir? O que vai ser da minha vida? E a gente ali naquele momento, minha esposa falou, olha, um pouco antes, uma semana antes dela receber o diagnóstico, eu vivi um momento muito difícil
de luta com Deus, de oração, porque a gente já via alguns outros sintominhas de autismo mesmo, e eu não sei porque desde pequenininha essa palavra de autismo estava na minha cabeça. Eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ver o que era, né, para ver se tinha algum sinal de alguma coisa e tudo. E eu lembro que eu fui para casa da minha sogra e eu chorei muito. Falei, Deus, eu não sei qual vai ser o diagnóstico da minha filha, mas eu já sinto que tem alguma coisa que não está certo, sabe? Que o Senhor prepare meu coração. E naquele momento de angústia eu conversei com um pastor amigo meu. Ele falou para mim assim, Marluz, God doesn't make mistakes. Se Ele deu a sua filha da forma como ela é, com as dificuldades dela, alguma coisa Deus está querendo. Deus está falando, Deus está querendo. E no momento quando a gente recebe a má notícia, no momento quando a gente recebe o momento da dificuldade, a gente não consegue compreender o propósito daquilo na vida da gente. Mas se nós entendemos o que Jesus falou quando você orar, pensa assim, Pai nosso que estás nos céus, reconhece que o teu Pai está nos céus e Ele sabe de todas as coisas. Quando a gente começa a ter esse entendimento, seja lá o que a gente começa a passar na vida, a coisa muda de figura. Amém. As coisas começam a ter uma força diferente. E Deus, então, devagar, começa a mostrar coisas pra gente. A primeira coisa que Deus me mostrou, eu falei, Deus, eu não entendo porquê. Não sei se foi vacina que ela tomou lá no UK, porque a maioria das crianças aqui, o índice de autismo é muito grande. Eu achava que era isso, mas não é. Porque autismo não só aqui, mas no Brasil também muitas e muitas e muitas crianças têm recebido diagnóstico e mais diagnóstico de autismo. Adultos têm recebido diagnóstico de autismo. Pessoas que passaram a vida inteira sofrendo na faculdade com dificuldade de relacionamento, porque às vezes falavam as coisas que o pessoal falava, nossa, essa pessoa é rude, essa pessoa é grossa, né? E o cara já tinha aquela dificuldade cognitiva. Passou a vida inteira, agora está sendo diagnosticado, estão tirando dos ombros de muitas pessoas que sofreram a vida inteira aquela cruz que eles carregaram de falar, sou diferente, eu não consigo me encaixar na sociedade, eu sou igual à sociedade. E Deus é tão perfeito e maravilhoso, queridos. Eles estão dando diagnóstico até para gente que está morto. Albert Einstein recebeu o diagnóstico de autismo. Beethoven recebeu o diagnóstico de autismo baseado na forma como eles se relacionavam com as pessoas no tempo deles. E a gente está vivendo essa era. E eu falei, Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Irmãos, eu tenho mais 2 filhos, algumas pessoas que já me conhecem aqui de muito tempo, né? A Natália e o Daniel. A Natália, ela está fazendo doutorado lá na Bélgica, é casada. Meu filho, o Daniel, está no Brasil, mas vai estar vindo para cá em breve também, para estar aqui com a gente. Todo mundo adulto, grandão. E a minha pequenininha. Eu costumava ser uma pessoa que eu não conseguia muito dar atenção para o sentimento dos outros. Isso foi uma dificuldade muito grande que eu tive, inclusive ministerial. Porque às vezes as pessoas queriam chegar para mim, conversar comigo, perguntar para mim as coisas, e eu não conseguia dar atenção, eu não conseguia ser simpatético com a emoção da pessoa muitas vezes. Não conseguia muitas vezes olhar no olho da pessoa. Eu tinha essa dificuldade. E a minha vontade de interagir com a Alice era tão grande que eu falava, não, peraí. Sendo que olha para mim, conversa comigo, tudo. 2 anos se passaram, eu falei, Deus, como eu mudei. E o propósito de Deus começa a ser revelado na vida da gente. Hoje eu já consigo ser mais sensível com a dor do outro, eu já consigo prestar mais atenção nas pessoas. Eu procuro tentar entender o que a pessoa está falando, porque eu sei que quem é pai e mãe de filho que tem autismo aqui, a maior dificuldade que eles têm às vezes é na questão da comunicação, de expressar o sentimento, de expressar as coisas que eles, querem fazer. E a gente naquela busca, eu falei, Deus está me treinando, porque eu precisava disso. Você fala, Marluz, mas que loucura, Deus vai te dar uma... Queridos, Deus não faz mistakes, sabe? E eu louvo a Deus pela vida da Alice. Fiquei muito feliz porque a gente pôde retornar para cá para o UK. Ela começou a estudar na escola, agora está falando inglês. Ela teve um salto no desenvolvimento dela assim, gigantesco, até na questão da fala, na questão da interação social. Irmãos, e a gente orando, falando, Deus, olha, eu sei que o Senhor vai cumprir o propósito do Senhor na vida dela. Por que eu estou te falando isso aqui essa noite?
Talvez você, pai e mãe, se preocupa com o seu filho, em pensar o que vai ser do futuro do meu filho aqui nessa cidade, aonde meu filho vai estudar, que escola ele vai fazer, guarda ele dos abusos, Deus. Será que meu filho vai sofrer isso? Será que meu filho vai sofrer aquilo? E a gente começa a ficar angustiado. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e entender o que é a vontade de Deus, no sentido de dizer boa, perfeita e agradável. Voltar do Brasil para cá para a gente foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Voltamos chorando. Meu Deus, vou de novo para o frio. Misericórdia. Mas uma coisa eu tinha no meu coração, de que a gente ia ficar um tempo lá. Mas a gente queria ficar mais. A nossa vontade era de ficar. E aí chegou um tempo onde as portas se fecharam de tal forma que a gente falou, não, peraí, Deus, o que está acontecendo? E Deus então abençoou a gente para a gente poder estar voltando para cá de novo. E aí você pensa assim, algumas pessoas me perguntaram, mas por que você saiu daqui, ficar 2 anos no Brasil e depois voltar? Queridos, Deus fez tantas coisas. E Deus faz. Talvez você está aqui essa noite pensando assim, devo voltar para o Brasil ou não devo voltar para o Brasil? Todo mundo que volta para o Brasil fica lá um tempo, acaba voltando para a Inglaterra de novo. Ninguém consegue mais viver lá. É difícil, é tudo. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você acha que foi fácil voltar do Brasil para recomeçar do zero? Talvez você está aqui essa noite na mesma situação que nós estávamos há 1 ano atrás. Começando tudo do zero. Reiniciando tudo do zero. Uma coisa que eu aprendi em relação à vontade de Deus, quando a gente começa as coisas do zero. A gente pensa que ser crente, muitas vezes, é fácil, é tudo beleza, é só orar, Deus responde, Deus é fiel, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas existe um treinamento na nossa vida da parte de Deus. E eu vou usar um exemplo aqui, quando a gente assiste filme de super-herói, né, Superman, Capitão América, esse monte de super-herói que existe aí, por acaso algum deles se torna super-herói por uma via fácil, por um caminho fácil? Não. É sempre uma dor, é sempre alguém que morre, é sempre algo que vai